Gente, seguimos aqui para falar daquela pesquisa que eu me referi no começo aqui do nosso programa, que mostra que 64% dos brasileiros dizem que o racismo começa nas escolas. Escola é lugar de racismo, é o que aponta, então, esses 64% dos brasileiros entre 16 e 24 anos em uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEC. Violência verbal, tratamento desigual e violência física são as manifestações mais recorrentes. Pessoas pretas, especialmente mulheres, são as que mais sofrem com preconceito e agressividade física. A escola, né, que deveria ser um ambiente seguro, né, de socialização, tem um ambiente que os próprios jovens apontam que é um ambiente que é racista, que começa, né, o racismo nas escolas. O que vocês acham? Eu acho que isso é dizer uma obviedade, porque esse é o lugar para onde a criança vai quando ela sai do conforto da família. É o primeiro lugar que ela né, o primeiro espaço de socialização fora do ambiente familiar. Então, é lógico, é natural que é nesse espaço que as contradições começam a aparecer. Então, até então, a criança está lá, protegida com a família, tal. Então, só que ela chegou na escola, que é um espaço que ela vai lidar com outras crianças. Uhum. Então, é dizer uma obviedade. E eu acho que isso aí não deveria ser o ponto central da notícia. Tanto é que também eu acho que a escola é um ambiente de socialização e é um ambiente, e aí vou dizer, entre aspas, seguro. Então, eu não acho que ele é inseguro e não acho que ele não é um ambiente de socialização. Só que um ambiente de socialização também é um ambiente contraditório, né? Então, a escola é assim porque a sociedade é assim. Então, não dá para a escola ser um ambiente que parece que é um outro mundo. Se ele não enfrentar isso na escola, ele vai enfrentar quando ele sair da escola, quando ele for para o trabalho. Então, isso é parte do que a sociedade brasileira ainda reflete, né? Então, o que me incomoda um pouco nesse tipo de abordagem é que me parece um pouco sentimental. Em vez deles quererem nos levar a pensar no assunto, eles querem nos causar comoção. Então eu escuto uma notícia, nossa, a escola, né, o lugar que a criança está, ai meu Deus, e agora? E não é. Então assim, o problema do racismo no Brasil, ele tem que ser tratado de maneira racional. A gente tem que ser levado a pensar no assunto, né? Tem que pensar no assunto. E esse tipo de abordagem, para mim, acho que leva a gente a um estado emocional que impede a gente de pensar no assunto. Então, o problema existe? Claro que existe. Assim, é uma pesquisa, constata ali uma situação, uma impressão. E aí, a partir disso, eu entendo o que você fala, que a sociedade é racista, reflexo, né? É um reflexo. Mas na escola, a gente não tem que trabalhar para começar certo. Eu acho que tem que trabalhar. Agora, a questão é, o que é que tem que trabalhar? Então, assim, por exemplo, eu acho eu acho muito complicado você querer fazer com que essas coisas parem de acontecer por alguma iniciativa, digamos assim, direta nesse assunto. Uhum. Assim, você não vai conseguir uma proteger... imposição, assim. Você não vai conseguir proteger as pessoas dessas contradições que o ser humano tem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa investir na própria educação. Então, quer dizer, é na sala de aula que acontece que essas informações devem ser passadas, que essa conscientização deve chegar. Aí também a gente precisa entender o que a gente quer ensinar para que as crianças tenham mais consciência desse problema. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, assim, nós temos a sociedade brasileira, e aí tem um número, aí, inclusive, dos 67%, como é que é? 64%. 104% da população fala o quê? Que o racismo começa nas escolas. Isso. Aí depois tem um outro dado que fala que não sei quantos por cento acredita que o Brasil é um país racista. 81%. Assim, isso me parece uma esquizofrenia, assim, porque como é que as mesmas pessoas que dizem que o país é racista estão incluídas na estatística que elas próprias estão né? Sim. Tipo, o país é racista, mas eu não sou, né? Me surpreende esses 19% que dizem que não é, né? Mas isso é que aí, Sérgio, tem uma questão de envolve um monte de coisa. Então, você imagina que tem muita gente... Tem um amigo... Faz tempo, a gente acabou perdendo o contato, mas foi um amigo muito próximo a mim durante bastante tempo, começo dos anos 2000. E ele era mais velho do que eu, a gente convivia muito junto e tal, tomava muito café junto, falava muito junto. E aí, um dia ele falou para mim, rapaz, ele começou a
compreender essa questão do racismo no Brasil comigo. Porque ele era um homem branco tal, e assim. Então ele falou, mas é assim mesmo? Um dia ele me perguntou, mas é assim mesmo? Eu falei, é. Ele falou, rapaz, eu nunca assim, né? Porque, claro, ele nunca passou por isso, nunca aconteceu muito perto dele, então ficou alheio, né? Isso acontece, o Brasil é legítimo, imenso. Né? Eu acho que é legítimo. Então não é má vontade. A pessoa às vezes não percebe. São brancos mesmo, vivendo com brancos do lado e não Exatamente. é esse problema, se você né? vive num ambiente onde quase não tem negros, então quer dizer, para você isso não vai ser nenhum assunto. Então, assim, um dia você vai se deparar com isso e vai falar, nossa, mas que estranho. Ou você vai reproduzir. Então, eu até entendo quem acha que não é, né? Apesar de que a pessoa precisa entender. Agora, eu não acho essa afirmação de dizer assim, ó, 81% das pessoas acreditam que o Brasil é um país racista. Eu acho isso de uma temeridade absurda, porque o que significa isso, né? O que significa você dizer que o país é um país racista? Isso nos coloca em que situação? Né? Em que situação a nossa sociedade vai se encontrar se todo mundo bater esse carimbo aí? O que fazer com esse número, né? É muito temerário dizer um negócio desse. Né? Então, eu acho que tem muito racismo no Brasil. Muito. O Brasil é um país cheio de gente racista. E acho que tem outras coisas misturadas a esse racismo e um comportamento que a gente vai reproduzindo que não é propriamente racismo, mas que é uma coisa cultural em que a gente vai reproduzindo. Então, acho que a gente... tô dizendo eu. Pelo que eu venho me debruçando nisso há muito tempo já, eu acho que a gente precisaria separar as coisas. Eu acho que tem uma coisa que é o racismo. Muita gente vai discordar de mim, tá? Então, eu já estou acostumado às pessoas discordarem de mim nesse ponto. Eu acho que tem uma coisa que chama racismo, que é o ato consciente. Eu acho que tem muita gente que é racista no Brasil, sabe que é, gosta de ser e não faz a mínima questão de mudar. Essa pessoa existe. A gente vê casos por aí o tempo todo. Não, e vai aí destilando ódio, né? Que são declarados. Com prazer, parece. É. Só que eu acho que existe uma outra coisa no Brasil que não é propriamente racismo, mas que é uma questão cultural de que a gente, claro, também por herança da escravidão e da configuração socioeconômica brasileira, então a pobreza ainda é negra no Brasil, a gente olha para o pobre e vê os mais negros, mais pretos, olha para os ricos e vê mais brancos. Então, o nosso olhar e a nossa imaginação se acostumou com esse cenário. Então, se você é uma pessoa muito rica, qual é o tipo de pessoa negra que você vai ver perto de você? É o motorista, é a empregada, é o não sei quem, é o subalterno. E na sociedade, de maneira geral, é muito assim ainda. Então você vê nas posições subalternas, sempre está o pardo, sempre está o preto. Então, parece culturalmente pra gente que esse é o lugar do negro. Então, é um negócio que eu chamo... O nome é comprido, mas eu ainda não encontrei um outro termo. Um termo que eu venho chamando de cultura de subalternização do negro. Nós, no Brasil, todo mundo... Hoje falando com um amigo que ele é mais preto que eu, ele me ouviu falando isso outro dia, ele falou, rapaz, outro dia eu cheguei num estacionamento, e ele mais preto que eu. Aí eu cheguei com pressa, eu olhei e tal, aí tinha um negrão parando o carro, ele saiu do carro e eu fui entregar a chave para ele. Ele falou, não, mas eu não trabalho aqui. Nossa. Isso já aconteceu comigo. Você entende? Então, assim, é um negócio absolutamente involuntário que a gente faz sem perceber por quê. Porque o que a gente vê... Você liga no programa de Café da Tarde com Violência que passa por aí, nesses que tem sensacionalismo de violência, quem é o cara que tá lá sempre preso? Quem é o... Entendeu? Quem é o pivete que é abordado? Quem é sempre o pardo, o pretinho? Então, a nossa cabeça funciona assim ainda. Agora, qual que é o problema disso? O problema é que a gente vai reproduzindo isso e a gente é levado a pensar que o lugar do negro é o lugar do subalterno. E como quebrar isso? Bom, eu tenho tentado, né? Claro, eu sou mas eu tenho me esforçado muito para fazer isso. Então, eu tenho, por exemplo, lá no Noir, eu coloquei um painel atrás de mim, no meu podcast aqui dos Estúdios Flow, que tem uma série de personalidades negras lá atrás, que eu fico apontando o tempo todo e contando a história. Tem médicos, tem engenheiros, tem cientistas, tem filósofos, tem escritores, então eu vou falando. Imagina um menino que nasce numa família muito rica e ele vive a vida inteira dentro daquele ambiente. Ele vai estudar no colégio mais caro da cidade. Então, assim, ele pode passar a vida inteira sem ver um negro que não seja o empregado.
Se lá na escola, em vez dele ouvir, se ele só vê negro empregado, um dia ele começa a ouvir assim, não, sabia que no Brasil teve um médico no século XIX e tal, né, um médico negro, que foi premiado no Japão, foi premiado na Alemanha, foi um médico muito importante. Sabia que no Brasil, sabia que a Avenida Rebouças aqui de São Paulo é em homenagem a um engenheiro, abolicionista, um gênio brasileiro negro? Sabia que a Avenida Teodoro Sampaio é em homenagem a um homem negro, brasileiro, um engenheiro, responsável por grande parte da malha pluvial da cidade? Você sabia disso? Ah, não sei, então você vai tirando. Mas eu acho que tem muitas escolas que estão fazendo isso, assim. Eu acho que não estão fazendo. Ninguém nem sabe disso. Pouquíssima gente sabe disso, sabe assim? As pessoas não têm esse tipo de informação. Eu tô falando pela escola da minha filha. E aí quando eles vão falar, é mais sentido. fácil. Eles falam pela escola da minha filha também, professor. É. São poucos negros na escola. Eles estudam uma escola particular. Você entende? Então, e eu já fui confundido com o porteiro da escola, deixando a minha filha na escola. Né? Eu de terno. Você pode chamar a professora tal? Falei, acabei de deixar minha filha. Entende? Então, essa é a realidade. É a realidade do Brasil, entende? Então, assim, claro, muita gente vai chamar isso de racismo estrutural. Eu tenho um problema muito sério com esse conceito e já falei isso à torta e à direita por aí. Porque eu acho que as implicações do conceito são muito perigosas para mim. Mas eu tento dar um outro termo porque eu acho que esse termo tem outras implicações. Então, eu acho assim, se eu pensar que grande parte disso que a gente chama de racismo no Brasil, que é uma manifestação de preconceito e de discriminação muitas vezes, ela só é uma coisa cultural, eu vou dizer, então isso pode ser corrigido com a educação. Isso pode ser corrigido na escola, nesse ambiente, que mesmo ele sendo um ambiente contraditório, que a criança às vezes vai xingar o outro. Quem nunca foi? Meu filho um dia chegou na escola falando isso, quando ele tinha 10 anos, eu acho. Que ele falou? O menino me chamou de macaco na sala. Eu já queria quebrar tudo e tal. Aí ele falou pra mim assim, pai, mas também ninguém gosta dele na sala, então não tem problema não. Ele falou isso pra mim. Eu falei, tá. Mas a minha esposa no outro dia foi lá. Mas escuta, vocês vão chamar o pai do menino, vão conversar com ele, ou vocês querem que eu faça isso? Não, pode deixar, a gente vai conversar. Então isso é uma coisa que acontece, é uma coisa que ainda vai acontecer e que é muito difícil controlar. Mas você pode, através da educação, ampliar o horizonte dessas crianças, desses jovens, deles entenderem que, assim, o negro não é só subalterno. Quando você sair com o seu pai e você for num restaurante muito caro, você vê um negro sentado lá, você não fica pensando, nossa, o que esse cara tá fazendo aqui? Será que ele é algum jogador de futebol? Será que ele... Não, você tem que imaginar que o negro pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar em menor quantidade, por enquanto, mas ele tá. Você tem negros hoje que são diretores de empresa, que são donos de empresas grandes. Ainda são poucos, né? São ainda... poucos, mas eles existem. Né? O problema é passar a ideia de que eles não existem. Então, recentemente, por exemplo, que começou uma coisa de jovens negros passarem para curso de medicina. Sempre é um acontecimento. Né? E aí uma menina levantou uma faixa lá, a Casa Grande surta quando a favela vira médica, aí vira um comentário em rede social e não sei o que assim, mas assim, tá cheio de médico negro. Eles podem estar concentrados em alguns lugares, eles são em menor quantidade, mas eles existem, tem que normalizá-los. O programa de trainee para negro exclusivo do Magazine Luiza, que há 2 anos, que deu uma repercussão. Sim. Né? Então, mas assim, isso precisa ser normalizado na sociedade. Mas esse programa, você acha que tem que fazer ou não? Eu acho que é necessário dar espaço, precisa fazer. Na época eu trabalhava na Isto é Dinheiro e eu tive a oportunidade de conversar com a dona Luísa Trajano, que me explicou isso, quanto eles foram criticados. Eu acho que é necessário, inclusive eu fiz uma matéria de capa falando um pouco sobre isso. E tem um dado importante que pode corroborar um pouco com isso que a gente está falando. Até da Faculdade Zumbi dos Palmares, professor Zé Vicente. Nós negros e pardos somos 56% da população, mas só 5%, 5% dos cargos de chefia e diretoria, de posição de chefia, né, para cima, são ocupados por negros. Né? E aí vai aumentando à medida que vai baixando. Diretor, coordenador, trainee, estagiário. Aí vai aumentando a quantidade de negros. Então é necessário que isso precise ser normalizado, que não precise haver um espanto quando haja um programa de trainee para negros. É necessário ainda, porque a disparidade é muito grande. Ainda é necessário políticas afirmativas no Brasil. Não sei se você concorda, Paulo. Mas aí, por exemplo, Paulo, o que você está dizendo é, por exemplo, normalizar quando alguém... um negro
se sei lá, espantar, vira ministra do STF, ministro, sei lá. Normalizar é não. Eu acho não que falar hoje ainda não dá para não falar sobre isso. O que eu estou dizendo normalizar é assim: é você não se espantar quando encontrar um. Pô, vou usar o mesmo exemplo que ele usou. Entendi. Por um outro lado. Imagina o seguinte: que em muitos. Numa probabilidade grande da falta de negros nesses cargos de maior prestígio, digamos assim, também se deve a isso. A isso que eu estou chamando de cultura de subalternização do negro. Imagina assim, um negócio absolutamente involuntário. Eu sou um gerente de RH e eu tenho lá uma equipe para um X, né, candidatos para entrevistar. Então, dentre esses, 5 candidatos, um é negro. Quando eu olhar para todo mundo, a minha cabeça vai funcionar sozinha nesse negócio. A minha imaginação a probabilidade da minha imaginação digamos assim, preterir aquele candidato negro por pensar que a formação dele não é tão boa, que ele veio de um contexto diferente. Então, assim, eu não vou fazer essa conta, isso não é uma conta racional, muitas vezes. Mas, às vezes, você dispensa. Então, por isso que eu digo sempre, os departamentos de recursos humanos, eles precisam... A ação de contratação de uma pessoa negra, ela precisa ser intencional. O que eu estou querendo dizer com isso? E eu nem estou falando de programa de ação afirmativa. Estou dizendo o seguinte: se você tem um candidato negro, você que é do RH, você precisa ter a intenção de ver aquele fulano lá dentro da empresa. Pode ser que ele não vença o processo, mas o seu esforço de ir ao encontro dele deve ser real. A intenção de avaliar ele... Como você avalia os outros. Então você tem que pensar assim... se eu deixar por mim, pode ser que eu vá preterir esse candidato, porque é assim que as coisas funcionam. Não, mas eu quero conversar, eu posso quero ver se ele tem competência. Às vezes eu vou dar mais de 10 minutos de conversa para ele na entrevista, eu quero entendê-lo. Se ele é formado na Uni da esquina e não na USP, eu vou querer entender como é que ele foi, como é que ele passou por lá. Então, talvez eu tenha que fazer um tipo de entrevista diferente com esse candidato do que eu faço com os outros. Uhum. Então, o cara que vem da USP, da Unicamp, de não sei o quê, então, assim, eu já tenho meio o carimbo da universidade. Esse que veio da universidade de bairro, que se formou mais tarde, teve que ajudar a família e tal, porque ele tem outros valores. Sim, exatamente. Pode ser que na hora ele não tenha aquilo que eu estou na minha lista de atribuições ali, de conhecimentos que eu preciso, pode ser que ele não esteja indicado em todas, mas ele pode ter qualidades que aqueles outros não têm. Então, deve haver essa intencionalidade, e aí eu acho que isso já é uma... Não programas específicos. Não é um programa específico, mas é uma intencionalidade, entende? Assim, eu não estou dizendo que os programas não devem existir, acho que isso é uma outra discussão. Tá. Né? Eu tenho outras questões em relação aos programas. Mas, assim, o que a gente precisa fazer no Brasil é mudar o que eu chamo de imaginação moral. A nossa imaginação moral deve mudar em relação ao negro. Em relação às pessoas negras, a população negra, ela deve ser encarada como a população brasileira. O Brasil tem que parar daquele negócio de tentar ser de outro lugar. Então, você pega o cara, quando ele é um pouco mais branquinho, ele fica... Não, porque eu sou descendente de alemães, não, porque eu vou tirar a cidadania italiana. O cara fica tentando escapar. Eu não te vejo como negro. Você não é, você é moreninho. Todo mundo é cafuso, todo mundo é mulato. O Brasil é isso aqui. Então, as pessoas precisam entender. Uhum. Aquele projeto da República de transformar o Brasil na Europa dos trópicos, de branquear a sociedade, de fazer o negro, encostar ele ali para ele morrer e acabar, e fazer os europeus casarem entre si, os imigrantes, e falar, agora nós temos o Brasil que a gente quer, deu errado. Não é à toa que hoje 54% da população é considerada negra, entre pretos e pardos e tal. Então, assim, deu errado. A gente precisa entender, deu errado. O Brasil é um país mestiço e a imensa maioria da população é mestiça, então você vai ter que ver mestiço, vai ter que ver negro nos mais variados cargos. Né? Por quê? Porque assim é o Brasil. Aí tem um outro ponto. Só pra... Não, e se você for pensar que a maioria tem que ocupar até mais caro. Tem que ocupar então, mais cargos, mas aí, né? Tem um outro porém, que eu acho que as pessoas não colocam na equação. Então, assim... É claro que eu acho sempre esquisito quando falam isso. Não, porque nós somos 54% da população, por que não tem 54% de médico? Claro, porque você tem que levar em consideração o que as pessoas querem ser. Sim. Então tem um outro detalhe, né? Muitas vezes a pessoa negra, ela nem se enxerga nesse lugar.
Então tem um outro ponto, entendeu? É um ponto de como a própria pessoa se vê. Então, além do problema de tudo que a gente falou, você tem que pegar aquele menino que mora lá na favela, por exemplo, numa periferia, nos lugares menos, e as professoras parar de falar para ele assim, ele fala, eu quero ser médico. Você não prefere ser enfermeiro? Porque isso ainda acontece. O problema é que as pessoas, né, os negros não se veem em determinados lugares, né, ainda. Muitas vezes não se veem. E muitas vezes eles são incentivados a não se ver. É um problema, né? É um problema muito mais complexo. De ocupar alguns cargos de chefia nesse meu tempo de jornalismo. E quando eu assumi a função de diretor de redação do Diário do Grande ABC, em 2011, à época, isso estamos falando de alguns anos, fiquei alguns anos como diretor de redação, eu era o único negro na redação de jornalistas. Quando eu assumi. Era um negro que comandava uma redação de brancos. Entende? Então, isso mudou um pouco, né? Recentemente tá mudado. Tinha mais gente... recentemente tinha mais alguns repórteres, alguma coisa assim, mas em 2011 não tinha. Numa redação que tinha 80 pessoas. Nos anos 90 você não via negro em propaganda. Não tinha, Marcela. Não tinha. Eu não me via numa revista usando uma roupa de marca. Não tinha. Anos 90. Eu era quase adulto já. Não tinha. Entende? Assim, de repente começou a aparecer a revista Raça falando negócio. Meu Deus, agora tem negro usando roupa de grife e tal. Não tinha. Você imagina, nós estamos falando dos anos 90, tá? 30 anos atrás. Eu ouvi uma expressão horror, recentemente uns 2 anos da Rachel Maia, que é uma negra, uma mulher importante. Ela foi presidente da Lacoste, da Pandora. É uma mulher espetacular, assim, uma mulher negra que foi a primeira executiva negra do Brasil. E ela usa uma expressão que eu passei a usar também, que nós somos uma maioria minorizada, né? A gente representa a maioria, mas somos uma minoria. Né? Então... Por uma série de fatores. É isso que eu gosto de falar. Isso é multifatorial. É o racismo? Também. Mas é um monte de outras coisas menores, um detalhe aqui, outro ali. Isso tudo precisa ser trabalhado em conjunto, né? Porque a gente não vai conseguir resolver o problema do racismo como as pessoas imaginam que vai, mas ele não é o único problema. Entende? Tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que faz parte da história do país. Então, assim, isso não vai mudar amanhã. Né? Não vai. Né? Quando meu pai era jovem, ele não pôde treinar atletismo no clube aqui em São Paulo, porque falava para ele, não, aqui não entra negro, onde você está com a cabeça? E ele precisou desistir de treinar atletismo porque não entrava negro no clube. Você entende? E era dito, hoje eles não falam mais. Mas era dito isso como se fosse uma coisa normal, né? Era dito. Você cortar o cabelo, por exemplo, entrar no lugar... Não, aqui a gente não corta cabelo de preto. E você ia, virava as costas e ia no outro procurar. Nós estamos falando do Brasil da década de 60. Você entende? Nossa, é muito chocante. Aliás, deixa eu só ler. Tem 3 mensagens aqui que esse papo tá rendendo mensagem aqui. O Murilo, quantas vezes jantando em restaurantes na Faria Lima, eu já não fui confundido com algum funcionário. E a gente sabe quando é sem querer e quando é por querer. Exatamente, a gente sabe sim. Sim. E o Pedro diz aqui, falou tudo. Essa intenção de avaliar é um ponto que deveria ser muito forte, pois avaliar candidato por candidato estaremos muito atrás por todo o atraso na própria escola. E o Vinícius diz, meus sogros são professores de escola pública. O que eles relatam é a falta de autoestima dos alunos, que é o que você estava falando. Muitos não se veem no mercado de trabalho. Sim, e não são estimulados, entende? É muito complicado. Então tem um monte de coisa envolvida. Você tem uma situação de precariedade na família, você tem uma situação, né? Às vezes a família é o polo onde se desestrutura uma criança. Então, quer dizer, às vezes você detona com o futuro de uma criança, ela não encontra, inclusive, nem forças para enfrentar essas contrariedades que ela vai ter que enfrentar, entende? Não dá, você não vai conseguir ficar protegido do racismo. Ele vai te pegar uma hora. Então, o jeito que você vai responder a ele, aí que isso pode mudar a sua vida completamente. Não dá pra gente ir no supermercado e então não dá. O problema é esse, assim. O Brasil ainda é assim. Então, a gente não vai conseguir proteger as crianças do racismo. Não dá. Então, o que a gente precisa fazer, muitas vezes, é ensinar o outro e, assim, fazer um trabalho longo de educação para que a sociedade vá compreendendo isso. Claro,
demorou para isso acontecer, já está demorando, tá demorando, podia ter acontecido antes. Mas não aconteceu. Tão pouco eu acho que agora vai acontecer se a gente tentar virar uma chave e achar que vai. Não vai, porque a gente é assim, né? Aí você vê o episódio do Vinícius Júnior e ele é criticado, né? Tem gente que critica, não, você entende? Então, assim. Não, e ele muita foi pra gente cima, nem né? entende, Maravilhoso. Mas assim, depois de várias vezes. Quanto tempo ele né? aturou pra poder se manifestar? E ainda foram pra cima dele, né? Os dirigentes.